Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você está no Teólogos Podcast. Eu me chamo Nando e estou aqui com meu amigo Caliel de Santana. Cali, é um prazer estar com você, cara. O prazer é todo meu, Fernando, estar com você aqui para compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus. Hoje abordaremos a respeito do livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e amigas e vem conosco nessa incrível jornada, porque hoje o papo promete. Cali, antes de iniciarmos, eu queria que você lesse pra gente aqui 2 Coríntios 3:6, pra gente dar uma olhadinha no que, é que o texto diz, o que, é que a gente vai trabalhar hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso trabalho e ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Geralmente, quando a gente ouve essa passagem, quais são os contextos que geralmente é passado para nós, para a igreja, né? Fernando, existe praticamente duas perspectivas que devemos pensar aqui. A primeira é que as pessoas ouviram falar, foram passadas de geração em geração, elas aprenderam assim que o significado de a letra mata e o espírito vivifica é a negação do estudo. É que o muito estudar, que o estudar teológico, fazer teológico, esfria o crente. Verdade, já ouvi muito sobre isso mesmo. Então, partindo desse pressuposto, há uma tradição que vai confirmando isso. E vai passando de pai para filho, né, de pastor para discípulo, e começa a se entender e a desvalorizar o estudo, porque é entendido que o muito estudar apaga o fogo do espírito. Então, a partir disso, as pessoas passaram a optar por a negação do estudo e a vivificação do espírito. É Então, o verdade, primeiro mano. ponto é isso. Eu mesmo me lembro quando eu comecei, quando eu falei pra minha avó, né? Minha avó é uma pessoa, uma cristã muito fervorosa e verdadeira. Mas eu falei pra ela que eu ia estudar teologia, aí ela me advertiu sobre isso. Ela, cuidado, que pra não morrer na fé, né? Quem muito estuda morre na fé. Eu me lembro dessa frase dela, né? E realmente isso é passado pra gente, até de maneira, Cali, muitas vezes de maneira não maldosa, sabe? Por isso que eu até imagino que tenha duas vertentes nisso aí. Eu acredito que tem uma vertente daquela igreja, daquele pastor, né? Muitas vezes é o pastor que traz isso. Aquela vertente mais genuína, mas com falta de até aprofundamento teológico mesmo. É passado para ele, como você disse, é passado para ele. E ele só repete para a igreja, né? Essa passagem que tem que ter cuidado porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, essa parte mais verdadeira, mas porém bem menos com robustez teológica. E tem a outra parte que eu acho que é a parte mais perigosa, né, cara? Quando a gente vai ver pastores que têm conhecimento técnico da Bíblia, né? Conhecimento teológico. E muitas vezes sabe que o texto, a gente vai discorrer sobre isso, mas sabe que o texto leva para uma outra situação, mas usa esse texto para não permitir que irmãos se aprofundem na fé. Você já teve alguma situação parecida com essa, tipo da sua igreja não permitir você estudar para não morrer na fé, por assim? Fernando, o primeiro ponto que eu queria aqui, outro ponto que eu queria trabalhar com você,
é que eu já participei de comunidade e participo, e a priori, existia dois grupos na minha igreja, a qual eu fazia parte, que um grupo era aquele grupo que era dedicado ao estudo, à escola bíblica e esse empenho, e outro grupo era voltado mais para as questões mais carismáticas, as questões mais, vamos dizer assim, espirituais. Então, enquanto esse grupo que se denominava mais carismático entendia que estudar esfriava, e eu fazia parte desse grupo, e aqui eu quero tocar bem. Você era o pentecostal do grupo, era? Eu fazia parte desse grupo porque eu aprendi assim. E isso me fazia com que eu, fazendo parte desse grupo, eu me afastava dos irmãos Eram mais frios. que, que exatamente, que estudavam, não participavam da escola bíblica, porque eu tinha um certo preconceito, porque eu via e eu pensava que aqueles irmãos que só se dedicavam ao estudo era frio na fé, era frio no espírito. Então, eu me firmava num outro grupo. Então, isso fez parte da minha caminhada e eu reproduzi esse sentimento de negação do estudo, de negação do exercício teológico, de negação da escola bíblica dominical. Então, demorou muito tempo para que eu viesse entender e interpretar esses textos de forma correta. Então, eu sou uma pessoa que viveu isso, que experimentou isso. Entende? A gente até tem, né, cara, ali na teologia, que é chamado de teologia do medo, né? Que muitas vezes é passado pra gente que estudar demais pode nos afastar de Deus, né? Como se ser próximo de Deus fosse ser ignorante, né? Por assim dizer. Mas Exatamente. isso. Exatamente isso. E outro grupo que você bem citou aí é o grupo que, né, que se apega ou que o líder, o pastor, ele usa dessa teologia do medo, dessa teologia do domínio, para manter as suas ovelhas, né, os seus discípulos, de forma presa a ele, porque ele tem medo que suas pregações, que sua conduta, que o seu interpretar das escrituras passe a ser questionado, quando não era antes. Então ele se apega a essa teologia do medo, entende? Entendo E aí perfeitamente. começa a partir disso, entendeu? E me diz uma coisa, cara, é o seguinte. Então esse texto realmente ele não vai falar sobre isso. A gente vai trabalhar o texto em si, né? Mas o texto não fala sobre isso. É, qual seria a maneira correta de olharmos para esse texto? O pessoal está ouvindo a gente, está pensando, tá bom, vocês estão falando sobre isso, sobre o mau uso, o uso errado, o uso que faz a pessoa se afastar do estudo bíblico, etc e tal, mas está escrito lá, né? A letra mata e o espírito vivifica. É, qual a maneira correta da gente poder interpretar esse texto? Fernando, o primeiro passo que todo leitor atento das escrituras deve fazer é olhar o contexto, né? O contexto é aquilo que vem antes e que vem depois. A falta desse olhar para o contexto que gera essas dúvidas, que gera esses problemas, né? E tem vários outros. Esse daqui que a gente está trabalhando, apenas um de vários. Então, olhar para o contexto é muito importante. Tem uma frase de um teólogo, Grant Osborne, ele diz que não há significado fora do contexto. Verdade. Inclusive nessa parte de contexto aí, isso aí é até uma base da hermenêutica, né? Você analisar o contexto para você saber o que tá sendo passado ali. Quando a gente vai pegar essa carta de Paulo, por exemplo, a gente vai ver que Paulo fala sobre na primeira carta dele, né? Uma coisa, antes de eu entrar no desenvolvimento da carta, é bom lembrar que as cartas elas sempre foram enviadas com um propósito real,
né, Cali? A gente às vezes se perde com isso, achando que as cartas por exemplo, Paulo estava imaginando um cenário hipotético e com isso escreve uma carta. Só que quando a gente vai estudar, a gente vai saber que existe um problema real e esse problema real ele acontece com pessoas reais, em situações reais e todo o contexto ali é real, né? Não é nada imaginário, não é nada fictício do autor da carta para desenvolver isso, né? Exatamente, tocou bem nesse ponto muito importante, que ele trabalha com pessoas reais, resolvendo problemas reais, né? E a maioria das cartas foram para comunicar sobre a fé e também resolver vários problemas, e as cartas eram o principal meio de comunicação, né? Naquela região, na antiguidade. Então, é muito importante entendermos isso, que o meio de essa relação, né, entre destinatário e remetente, né, é muito importante para que a gente venha compreender que Paulo não estava na era do WhatsApp, do Instagram, né, É do verdade. Twitter, do e-mail. Paulo estava numa época que precisava além de precisar, muitas das vezes, de um escriba para escrever as suas cartas, o material era bastante complexo, difícil de achar e custoso, né, Nando? Custoso, é verdade. Era bastante custoso o material, ainda necessitava de um ângelos, né, para poder enviar essa carta, o mensageiro para poder enviar essa carta para aquela determinada comunidade. Se você observar, o pessoal de casa pode até conferir o que a gente está falando. 1 Coríntios, por exemplo, quando Paulo fala que recebeu do pessoal da casa de Chloe, né? Algumas coisas relacionadas à igreja. Então você vê que é algo real que está acontecendo ali. Quando Paulo, no próprio 2 Coríntios, ali no capítulo 2, se eu não me engano, do 5 ao 8, ele vai falar sobre um irmão que foi punido por alguma situação, né? Porque entrou em algum conflito com Paulo. Então, tudo isso que está sendo falado aqui é muito fácil de ser observado, né? Pra gente saber que não é só uma historinha de pessoas que buscam estudar teologia ou algo do tipo. Tá lá na carta, tá bonitinho, a gente consegue ver isso aí, né? E saber desse detalhe nos ajuda a entender o contexto mesmo do que Paulo está falando. Por exemplo, Paulo fala sobre cartas de recomendação, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que é carta de recomendação. E nem sabe como é que funcionava as cartas de recomendação, né, Cali? Como é que ficava no passado. Exatamente, exatamente. E eu acho que é muito importante a gente entender essa questão de carta, né? Que era como se fosse a confirmação, a chancela, né? De que Exatamente. aquela pessoa, né, pertencia àquela comunidade, ou aquela pessoa tinha uma certa autoridade. E a gente percebe isso, Nando, até hoje, por exemplo, quando você vai mudar de uma igreja para outra, né? Ainda existe ainda em algumas denominações essa questão das cartas, né? De escrever a carta, e aí o pastor assina, e aí você é enviado para outra igreja, chega lá, você apresenta a sua carta de recomendação. Então, é mais ou Verdade. menos isso que está acontecendo aqui, não é isso? É verdade. Inclusive, alguns teólogos, e eu acredito muito nisso, eles defendem que o ponto principal aqui dessa discussão é sobre isso, né? Estão questionando pessoas na igreja de Corinto. Lembra que a igreja de Corinto é uma igreja bem que requer muito cuidado de Paulo, né? Então muitos estão questionando quem recomendou Paulo, né? Se a gente pegar o texto mesmo do começo, você vai ver que Paulo toca nesse assunto, né? Quem recomendou Paulo? O pressuposto lançado, né? N.T. Wright até fala sobre isso, de que um dos problemas que podem estar acontecendo ali é do questionamento de quem enviou Paulo. Por quê? Porque quando a gente vai ver até nos livros da história da igreja, da patrística, a gente vai ver que cartas de recomendação, como você falou, era algo realmente muito, muito real, muito presente. Por quê? Porque você não tinha como saber quem estava chegando ali naquela comunidade, né? A gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook para saber, ó, esse irmão realmente é cristão e tal. Então, lembrando do contexto, mais uma vez, a gente está sempre batendo na tecla do contexto, de que a igreja no primeiro século já estava sendo muito perseguida, né, pela comunidade ali, que não aceitava muito bem essa seita, né, que era considerado na época. Então, muitas pessoas se infiltravam dentro dessas igrejas que eram em casas, isso é importante também lembrar. E nessa infiltração conseguiam
pegar detalhes da reunião ou algo do tipo para querer, de certa forma, enfraquecer o culto ali, né? Ou terminar o culto denunciando ou de alguma forma bagunçando ali. Então o pessoal pergunta, né, para Paulo, quem é que recomendou ele? Quem foi que recomendou ele? E aí ele vai entrar nesse decorrer aí de explicar que a igreja é a própria carta viva, né, Cali? E Exatamente. isso é muito forte, né, cara? Quando você... Geralmente a gente pega essa passagem e trabalha como se a carta fosse o testemunho somente. Mas quando você vê o contexto da passagem, você vê que é muito mais forte do que somente isso. Não que seja fraco o testemunho. Mas Paulo está querendo dizer que a igreja, se alguém quiser ter recomendação de quem é ele, vá para a igreja de Corinto, cara. E é uma confiança muito Exatamente. grande numa igreja que dava muito problema para ele, né, Cali? Verdade, verdade. Logo quando eu quis estudar teologia, tinha alguns pressupostos, né, para que você pudesse estudar teologia na minha antiga igreja. Uma delas é que o irmão tinha que ter um tempo de casa, né, de igreja, batizado, tudo certinho. E aí ele fazia esse curso livre de teologia, né? E eu me lembro que para eu ingressar no curso livre de teologia, eu precisei que o pastor da minha igreja, ele assinasse uma carta de recomendação, literalmente uma carta de recomendação, para a coordenação do curso, afirmando que eu fazia parte daquela igreja e que eu estava apto a poder estudar no curso livre. Então, até nos dias de hoje, a gente vê esses detalhes ainda, né? E naquele tempo era muito mais forte, era muito mais... Porque não existia outro meio de comunicação. E quando a gente percebe que o questionamento da igreja pode ser em cima disso de Paulo, de quem recomendou Paulo para ele estar aqui, quem recomendou ele, quem trouxe ele, a gente vê que é um problema muito mais amplo do que simplesmente falar de espírito e de carne ali, né? É verdade, porque desde quando foi uma igreja que ele mesmo fundou, né? Ou seja, a igreja é o próprio testemunho vivo, né, Nando? Exatamente. Não é de É o próprio carta, né, Kali? testemunho. Não é de papel. Não precisa ser, Exatamente. né? É a carta viva. E nesse gancho aí, Kali, quando Paulo fala sobre isso, porque ele vai discorrendo um pouco. Você vê o versículo 3, por exemplo, né? Eu tenho até que separado. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivos, não em tábua da pedra, mas em tábuas de coração humano. Paulo ele vai recorrer ao Antigo Testamento, hein, cara, para falar sobre o que a igreja de Corinto é, né? Exatamente, exatamente. Essa relação, né? Tem até uma parte que se estuda, né? Que é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que aí você pega essa... Paulo aqui está fazendo teologia. Paulo aqui está trabalhando essas duas dimensões, né? Entre as tábuas dos 10 mandamentos, que foi recebida, né, lá no Monte Sinai, ou Horebe, em glória, e agora também se está tratando também, né, dessa nova aliança. Ele não precisa falar isso de maneira abertamente, porque ele pressupõe que o povo que está ouvindo ele ali, lendo aquela carta, ouvindo aquela carta sendo lida, o povo pressupõe que entende isso. Quando ele fala de tábuas da lei, é como se fosse, nos dias de hoje, a gente puxasse um corinho e o irmão seguisse adiante. A gente não precisa puxar toda a história. A gente toca num ponto e alguém segue, né? Então Paulo só faz isso. Ele fala de tábuas da lei. Consequentemente, os leitores ali daquela carta vão entender o que ele está falando. Não precisa Exatamente. explicar todo o contexto para que isso acontecesse, né? Exatamente. Isso parte também da ideia de que, tipo assim, existe um abismo entre a nossa cultura e a cultura, né, dos autores bíblicos. Isso dificulta muito porque, por exemplo, isso vai de região. Por exemplo, quando a gente trata aqui de algumas regiões, existem alguns tipos de fala que é entendido aqui, É mas em outras verdade. regiões, né, é preciso se explicar. E aqui Paulo não precisa explicar muito, porque a igreja que está lendo esta carta está entendendo completamente o que Paulo quer dizer quando ele fala dessas tábuas, né, que foram escritas em E, pedra, e agora esse espírito que, né, e eu acho que aí a que é o nova pulo do. aliança. O pulo do gato é esse, viu, Cali? Não vou mentir pra você, não. Porque assim, o texto tá lá, né? Que a letra mata e o espírito vivifica. Se nós não entendermos, não dermos um passo atrás para entender o contexto em que Paulo começou a inserir isso, a gente vai simplesmente ter essa dedução de que realmente a letra, né, mata e quem vai vivificar é somente o espírito. Mas quando a gente entende, principalmente o versículo 3, a gente vai ver que Paulo está remetendo
A antiga e a nova aliança. E aí eu queria aqui ler, Fernando, para dar continuidade. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Olha, ele já começa a ampliar. Verdade. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então você vê, Cali, que no contexto aí não tem nada relacionado ao aprofundamento teológico, não tem nada relacionado a se capacitar para compreender as coisas de Deus, né, velho? Você vê que o contexto aí, ele faz o contraste entre lei, a antiga aliança, e a graça na nova aliança, né, Cali? A letra que mata é a lei, né, Cali? Não é o estudo. Exatamente. Está aqui, só basta sermos leitores atentos, né? Para que a gente venha compreendermos o que o texto está dizendo. É uma questão, às vezes, simples, né? De somente leitura e interpretação, né? Que para alguns existe alguma dificuldade, né? Mas nós estamos aqui para ir para isso, para ajudar vocês. Inclusive, Cali, quando Paulo fala sobre estudo das escrituras, ele fala com elogios, se você perceber. Eu até separei aqui, né? Atos 17:11, né, exemplos dos bereanos. Paulo disse que eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Por que eles eram mais nobres? Porque eles examinavam as escrituras para ver se o que estava sendo pregado estava dentro do que a escritura estava dizendo, né? Então, o outro contexto de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? Você percebe quando Paulo fala sobre o estudo das escrituras, ele fala com um tom de entusiasmo, um tom de encorajamento, não é um tom de que você não deve se aprofundar nas escrituras, né? Exatamente isso. O próprio Jesus mesmo, o ministério dele foi baseado nisso. E você vai ver várias passagens, os evangelistas narrando. E Jesus começou a ensinar e a pregar, né? Em tal região. Então, e os profetas também vai falar, né? Que vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então você vê o tempo todo a própria Bíblia testificando que é necessário, né, estudar a palavra, né? Se aprofundar na palavra. Porque se consideramos a Bíblia como palavra de Deus e ela dá testemunho de si mesmo, precisamos dar importância a esse estudo. O Clovis Boff, né, no seu livro A Teoria do Método Teológico, ele vai dizer que quando a fé ela seduz a razão, daí nasce a teologia. E a teologia é o próprio exercício de ler e interpretar a Bíblia, né, e aplicá-la às nossas vidas. O próprio John Stott também, ele reforça, né, a questão do crer, né? Crer também é pensar, né? O Agostinho de Hipona, como você bem sabe, é um autor que você gosta bastante, né? Que eu creio, por isso entendo. E também o próprio o Papa João Paulo, né? Que no seu livro Fides et Ratius, que a fé e a razão são as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, a fé e a razão, elas dialogam. A fé, ela não se limita à razão, porque a razão ela tem os seus limites, mas as duas são como se fossem asas para que a gente consiga voar e trabalhar, né? Essa é a nossa espiritualidade, por assim dizer. Tem que ter esse equilíbrio, né, Cali? Você não pode, na minha opinião, eu lembro de uma frase, eu não lembro quem foi o teólogo, mas uma frase que nunca saiu de minha cabeça. Ele contou um ocorrido na família dele,
que um familiar dele foi morto e que ele disse que acompanhou a mãe daquela vítima, né, pra ver o corpo. E ele disse que quando a mãe viu o corpo lá daquela pessoa, ela entrou em desespero e foi aquela coisa toda que a gente imagina, né, aquela cena de desespero total, né. E ele disse que ele foi pro IML para fazer toda a parte de burocrática. E no IML ele disse que viu o médico pegando o corpo da pessoa. E aí ele falou que o mesmo corpo tratado de duas formas totalmente diferentes. Não no sentido de que o médico não teve cuidado, no modo de dizer, mas é porque o médico estava ali para fazer algo técnico somente. Enquanto a mãe estava com toda a sua emoção, toda a sua expressão de dor em cima do mesmo corpo, mas com situações totalmente diferentes. E ele fala o seguinte: para nós cristãos, a Bíblia não pode ser simplesmente o corpo que o médico recebeu. A gente tem que ir para a Bíblia com toda a emoção, com toda disposição que ela nos traz. Mas também não pode ser só emoção, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho que tem que ser feito. A análise tem que ser feita. Isso nunca saiu de minha cabeça, cara. Esse equilíbrio entre fé e razão, assim, entre você ler a Bíblia tanto de maneira espiritual quanto de maneira racional. Que a Bíblia é um livro que te leva ao racionalismo mesmo, assim, não no modo ruim da palavra, mas de que você saber que aquilo ali é algo verdadeiro, não é loucura de homens, né? Muito importante a gente ter essas duas dimensões de trabalhar com elas. Também, Fernando, trazer aqui a respeito por que alguns estudantes de teologia se torna tão chato, estuda, começa a estudar, mas falta alguma coisa nele. Ele começa a se tornar um crente chato, um teólogo chato. Por que isso Eu no meu acontece? início, eu era terrível, cara. Terrível. Ah, Eu era terrível. Eu me lembro que quando eu descobri que eu li Romanos 9 na perspectiva calvinista, eu me tornei um dos caras mais chatos que você pudesse conhecer. Assim, era realmente por isso que o pessoal fala quando tem um novo calvinista, né, que é o tempo de jaula. É bom isolar ele, deixar ele lá isoladinho pra as coisas se assentarem. Porque realmente, cara, é algo que a gente tá falando aqui na resenha, mas é algo que machuca muita gente, cara. Quando você começa a estudar e aquilo que você tá estudando não serve pra comunidade, serve pra você. E realmente é uma reflexão que tem que ser falada mesmo. eu percebi também, eu percebi isso e também faço parte desse grupo. E às vezes a gente começa a virar analista de culto, né? De pregação, das práticas da igreja. E nada mais parece ser bom o suficiente, né? O que falta para que a gente seja orientado, né? Eu penso que essa efervescência, que esses pensamentos que estão borbulhando, essa sede na mente do teólogo formado, recém-formado, estudante, ele precisa de um discipulado. Mas esse discipulado, Fernando, precisa ser um discipulado especial. Você está tratando com uma pessoa que ela sabe, que ela está aprendendo. Então, eu penso que é necessário que as igrejas, que os pastores mais experientes, eles abram o coração para receber esse estudante, para receber esse Mas teólogo. aí eu vou fazer com uma provocação, como você fez. Será que o estudante quer isso, cara? Você entende o que eu tô falando? Porque muitas vezes a gente. Eu falo porque a gente estudou junto, né, Cali? E a gente sabe que é muito complicado uma fase da vida. Eu acho que todo mundo que estuda um pouco mais de teologia sabe do que eu tô falando. É muito complicado você manter a humildade, cara. Eu mesmo só vim ter humildade quando eu tomei a primeira pancada. Quando eu vi na faculdade que o que eu sabia não era nada em relação ao universo que existe. Inclusive, esse é o nome do nosso canal, né? Teólegos, no sentido de ser leigos, realmente. Porque a gente sempre vai ser leigo em alguma área, cara. Eu acho que o exercício maior é o exercício que a pessoa faz em si. Eu nem coloco essa responsabilidade sobre os pastores. Eu coloco mesmo sobre a pessoa que tá estudando. De saber o seguinte, ó. Eu tô estudando pra ajudar a minha comunidade, ou eu tô estudando para mostrar que eu sei mais? Esse é um ponto que tem que ser levantado. Que eu acho que é preciso ter esse equilíbrio, né? Quando o teólogo ele é acolhido,
e deixa-se ser acolhido, permite ser acolhido por essa comunidade, e essa comunidade também é beneficiada. A igreja é beneficiada a partir da calibragem desses pensamentos, né? E tem muito a crescer, e tem muito a desenvolver e a contribuir de forma abundante na sociedade. Existem essas duas dimensões, das igrejas que não acolhem, do teólogo que não quer esse acolhimento, que tudo sabe, e daquela igreja também que joga o balde de água fria. Em alguns espaços, existe essa teologia do medo, existe essa teologia do domínio. Então, é muito importante que essas organizações de ideias, esse acolhimento, para que a igreja se desenvolva, e aí, a partir disso, desse encontro, as coisas passem a ser transformadas. Então, são pontos que a gente precisa também, né, trabalhar a respeito dessa questão. Por isso esse choque. A teologia, ela precisa voltar para a comunidade. Ela precisa estar a serviço da comunidade, da igreja. É verdade. A leitura, quem fala isso muito é André Hayek, né? Que a leitura bíblica ela tem que ser comunitária, né, cara? E eu acho que a gente tem que sempre ter isso em mente para não acontecer de que o seu conhecimento te transforme numa pessoa insuportável, né? Eu acho que essa é a reflexão de hoje. Calialdo, muito obrigado, meu mano, pelo papo. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades. Pede o like da galera aí, se inscrever no canal e dar uma moral pra gente aí. Deus continue abençoando vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E fica com Deus. É isso aí, galera. Então, muito obrigado pela companhia nesses minutinhos aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham edificado de alguma forma. E até a próxima. Tchau.